Você já sentiu que a vida te empurra para um canto que você nunca escolheu? Que o mundo inteiro espera que você seja pequeno, que aceite o papel que te deram, que fique quieto no seu lugar? Hoje eu quero te contar a história de um homem que não deveria estar onde acabou estando. Um homem simples, sem título, sem linhagem, sem credenciais religiosas. Um homem que cuidava de figueiras e pastoreava ovelhas no meio do nada. E ainda assim, Deus o arrancou do silêncio do deserto e o colocou de pé diante de reis, sacerdotes e multidões. O nome dele era Amós. E a história dele vai te mostrar algo que você precisa entender hoje. Deus não te chama porque você está pronto. Ele te chama porque Ele é quem te prepara. Fica comigo até o final. Essa não é só uma história antiga. É um espelho da tua vida. E se você sentir que isso está tocando em algo real dentro de você, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de fé que transforma, não de religião que só decora. Amós vivia em Tecoa, uma aldeia pequena e árida no sul de Judá. Ele não era profeta de profissão. Ele mesmo diz isso com uma honestidade brutal, quando é confrontado pelo sacerdote Amazias. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós 7, 14 e 15. Essa frase é poderosa. Ele não estava tentando construir uma carreira espiritual. Ele não estava buscando holofotes. Ele estava cuidando de árvores e de animais. E Deus invadiu a rotina dele com um chamado impossível. Pensa nisso. Deus não chamou o sumo sacerdote, não chamou o escriba mais instruído, não chamou o rei, ele chamou o pastor. O homem das mãos calejadas, o homem que conhecia o cheiro da terra e o peso do silêncio. Porque Deus não busca currículos, Ele busca corações disponíveis. E o coração de Amós estava aberto, mesmo que ele não soubesse disso ainda. A mensagem que Deus colocou na boca de Amós era dura. Ele foi enviado ao Reino do Norte, a Israel, no auge da prosperidade material. As cidades estavam cheias, o comércio estava em alta, as pessoas se sentiam seguras, confortáveis, abençoadas, mas por baixo do verniz de sucesso havia podridão. Os ricos esmagavam os pobres, a justiça era vendida no mercado. Os templos estavam lotados de rituais, mas vazios de verdade. As pessoas ofereciam sacrifícios com as mãos sujas de sangue e de roubo, e Deus estava farto. Amós não suavizou a mensagem. Ele não tentou ser politicamente correto. Ele abriu a boca e declarou: odeio, desprezo as vossas festas, e das vossas assembleias solenes não tenho prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles, mas corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, 21, 24. Isso não foi bem recebido. Você pode imaginar. Um homem sem credenciais, sem autorização oficial, entrando na capital religiosa e dizendo: Deus não quer a sua religião de aparência. Ele quer justiça, ele quer verdade. Escuta isso. A religião sem transformação é teatro, é ruído, é fumaça sem fogo. E Deus, através de Amós, estava rasgando a fantasia e expondo o coração. Porque o que Deus sempre quis, desde o princípio, não foi performances, foi intimidade, foi relacionamento, foi um povo que refletisse o caráter dele no meio da injustiça e da escuridão. Mas aqui está o ponto que eu quero que você pegue. Amós não era eloquente. Ele não tinha formação teológica. Ele não tinha o apoio das instituições. E ainda assim, ele obedeceu, porque a autoridade do profeta não vem do diploma, vem da palavra que Deus coloca dentro dele. E quando Deus fala, a palavra não volta vazia. Isaías 55, 11. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Você já se sentiu desqualificado? Já olhou para o chamado que Deus colocou no teu coração e pensou: eu não tenho o que é preciso, eu não tenho o histórico certo,
Eu não venho da família certa. Eu não tenho a educação certa. Amós te responde. Ele te olha nos olhos e diz, nem eu. Mas Deus me enviou mesmo assim. Porque Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disponibilidade. Ele não está procurando quem já chegou. Ele está procurando quem está disposto a caminhar. Amós enfrentou resistência brutal. O sacerdote Amazias, que deveria ser um homem de Deus, se levantou contra ele. Amazias foi até o rei e disse, Amós está conspirando contra você. A terra não pode suportar as palavras dele. Amós 7:10. E depois veio direto para Amós e mandou ele calar a boca e voltar para casa. Vai embora, visionário. Volta para Judá. Ganha teu pão lá. Aqui não profetiza mais, porque este é o santuário do rei. Amós 7:12-13. Mas Amós não recuou. Ele não disse, tá bom, desculpa, eu me excedi. Ele ficou firme, porque a palavra que ele tinha não era dele, era de Deus. E quando você sabe que Deus te enviou, você não negocia com a resistência. Você não ajusta a mensagem para agradar o sistema. Você fala a verdade, custe o que custar. Deixa isso cair no teu coração. Haverá momentos em que o mundo, e até mesmo pessoas religiosas, vão tentar te silenciar. Vão dizer que você não tem autoridade. Vão dizer que você está exagerando. Vão dizer que você deveria saber o seu lugar. Mas se Deus te chamou, se Ele te deu uma palavra, uma missão, um propósito, você não precisa da aprovação deles. Você só precisa da obediência a Ele. Amós profetizou o julgamento. Ele disse que Israel seria levado ao exílio, que as cidades seriam destruídas, que a festa acabaria, e ele foi ridicularizado, foi ignorado, foi expulso. Mas menos de 40 anos depois, tudo o que ele disse aconteceu. A Assíria invadiu. O povo foi arrastado para o cativeiro. As cidades foram arrasadas. A palavra de Deus se cumpriu, exatamente como Amós tinha falado, porque Deus não brinca. Ele avisa. Ele envia mensageiros. Ele dá tempo. Mas quando a paciência se esgota, a justiça vem. Mas aqui está a beleza escondida na história de Amós. No meio de toda a denúncia, no meio de todo o julgamento, ele também profetizou restauração. Ele disse, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Restaurarei a sorte do meu povo Israel. Eles reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Amós 9:11-14. Isso é promessa, isso é esperança, isso é o coração de Deus. Ele julga porque Ele ama, Ele confronta porque Ele quer curar. E depois da noite mais escura, Ele traz o amanhecer. Agora traz isso para hoje, para a tua vida, para teu momento. Você está passando por uma temporada de quebrantamento? Está sentindo o peso do julgamento, da disciplina, da correção? Não desiste, porque Deus não está te destruindo, Ele está te reconstruindo, Ele está tirando o que não presta para plantar o que vai florescer. E depois do deserto vem a terra prometida. Depois do inverno vem a primavera. A história de Amós te ensina 3 coisas fundamentais. Primeira, Deus te chama do lugar mais improvável. Não importa onde você está agora. Não importa o que você faz. Não importa o que falta no teu currículo. Se Deus te chamar, Ele também te capacita. Moisés era gago. Davi era jovem demais. Jeremias disse que não sabia falar. Pedro era impulsivo. Paulo era perseguidor. E ainda assim, Deus os usou. Porque Deus não precisa de perfeitos, Ele precisa de dispostos. Segunda, a obediência radical te coloca em conflito com o sistema. Amós não foi bem-vindo.
Ele não foi aplaudido, ele foi rejeitado. E se você decidir viver uma fé verdadeira, autêntica, transformadora, você também vai incomodar. Porque a verdade expõe a mentira, a luz expõe a escuridão. E quem vive na superficialidade não gosta de ser confrontado com profundidade, mas não ajusta a tua mensagem para agradar. Mantém a integridade, porque no final você não vai prestar contas aos homens, você vai prestar contas a Deus. Terceira, depois do julgamento vem a restauração. Deus nunca destrói só por destruir. Ele remove para reconstruir. Ele poda para que você frutifique mais. Ele permite a pressão para que você se torne diamante. E se você está passando por fogo agora, acredita, do outro lado, a promessa. Do outro lado, a vida nova. Do outro lado, a colheita. Amós nunca voltou para a fama. Ele nunca foi reconhecido em vida como herói. Ele simplesmente obedeceu. Falou o que Deus mandou. E depois, provavelmente voltou para as suas ovelhas e suas figueiras. Mas a palavra dele atravessou milênios. Está escrita nas Escrituras. É lida até hoje, porque quando você faz a vontade de Deus, o impacto não se mede no aplauso imediato. Ele se mede na eternidade. E eu te pergunto hoje, o que Deus está te chamando para fazer que você tem adiado? Qual palavra Ele colocou no teu coração que você tem medo de falar? Qual passo Ele está te mandando dar que você acha que é grande demais? Porque a verdade é essa. Você nunca vai se sentir pronto, nunca vai se sentir qualificado o suficiente, nunca vai ter todas as respostas. Mas se Deus te chamar, você só precisa de uma coisa, dizer sim. Amós disse sim. E mudou uma nação, mesmo sendo rejeitado por ela. Ele plantou uma semente que germinou muito depois dele ter partido. Ele cumpriu o propósito dele, e você pode cumprir o seu também. Não é por acaso que essa história chegou até você hoje. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Talvez você esteja num deserto. Talvez você esteja se sentindo invisível, esquecido, pequeno demais. Mas Deus te vê. E se Ele te chamar, Ele também te sustenta. Se Ele te enviar, Ele também vai contigo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Pensa naquele momento em que Amós estava com as ovelhas. Nada indicava que ele seria um profeta. Nada no ambiente dele sugeria grandeza. Mas Deus não escolhe pelo ambiente. Ele escolhe pelo coração. E o coração de Amós estava disposto, estava aberto, estava quebrantado o suficiente para ouvir. Você está disposto? Porque Deus não precisa de talentos extraordinários. Ele precisa de corações rendidos. Ele não precisa de quem sabe tudo. Ele precisa de quem confia nele. Ele não precisa de quem já chegou. Ele precisa de quem está disposto a caminhar. E quando você diz sim, quando você sai do conforto, quando você obedece mesmo sem entender tudo, algo muda. Não só em você, mas nas pessoas ao seu redor. Porque Deus usa a tua obediência para tocar vidas que você nem imagina. Ele usa a tua fidelidade para plantar sementes em lugares que você nunca vai ver. Mas Ele vê e Ele te honra, não necessariamente com aplausos, mas com a sua presença, com a sua paz, com a certeza de que você está no centro da vontade dEle. Amós podia ter dito não. Podia ter dito, Senhor, eu sou só um pastor, manda outra pessoa, manda alguém mais preparado. Mas ele não disse, ele levantou, ele foi, e a história mudou. Agora é a tua vez. Deus está te chamando para algo. Pode ser grande aos olhos do mundo, pode ser pequeno, pode ser público, pode ser privado. Mas é importante, porque Deus não desperdiça chamados. Cada missão que Ele te dá tem propósito eterno. E se você obedecer, Ele vai te usar de formas que você jamais imaginou. Talvez o teu chamado não seja pregar para multidões. Talvez seja ser fiel no casamento quando está difícil. Talvez seja perdoar quando a mágoa grita por vingança.
Talvez seja dar o teu melhor no trabalho, mesmo quando ninguém reconhece. Talvez seja criar os teus filhos com verdade, plantando neles a palavra de Deus. Talvez seja simplesmente viver uma vida de integridade num mundo de aparências. Seja qual for, é sagrado, porque tudo que é feito para Deus, em obediência a Ele, tem valor eterno. Amós não tinha púlpito, mas tinha coragem. Não tinha título, mas tinha palavra. Não tinha estrutura, mas tinha Deus. E isso foi suficiente. Isso é sempre suficiente. Então hoje eu te desafio. Não espera estar pronto. Não espera ter todas as condições perfeitas. Não espera sentir que merece, porque você nunca vai sentir isso. Mas se Deus te chamar, Ele também te capacita. Se Ele te enviar, Ele também te equipa. E se Ele te prometer algo, Ele cumpre. Sempre. A história de Amós é a história da graça radical de Deus. De um Deus que não olha para o currículo, mas para o coração. De um Deus que não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. De um Deus que transforma pastores em profetas, pescadores em apóstolos, e você em exatamente quem Ele te criou para ser. Não desiste. Não recua, não ajusta a mensagem, não negocia a verdade. Não silencia a voz que Deus colocou dentro de você, porque o mundo precisa ouvir. As pessoas ao teu redor precisam ver, e Deus quer usar você. E quando a resistência vier, e ela vai vir, lembra de Amós. Lembra que ele foi expulso. Lembra que foi ridicularizado. Lembra que foi chamado de conspirador. Mas também lembra que a palavra dele se cumpriu, que a profecia dele se realizou, que o propósito dele foi cumprido, e que hoje, milênios depois, nós ainda falamos dele, porque Deus honra quem o honra, sempre. Então levanta, sai do conforto, sai da zona segura, sai do medo e anda, porque Deus vai contigo. Ele prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Isso não é teoria, é promessa, é pacto, é garantia. E no final, quando tudo se cumprir, quando a história terminar, você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por ter obedecido, agradecer por ter confiado, agradecer por ter dito sim quando tudo dizia não. Porque a vida vivida em obediência a Deus, mesmo com todas as lutas, é a única vida que vale a pena. Amós, o pastor de Tecoa, te saúda, e Deus, o que te chamou, te espera. A pergunta agora é, qual vai ser a tua resposta? Se essa palavra tocou você, se algo dentro de você acordou, comenta aqui embaixo. Eu escolho obedecer. Só isso. Deixa registrado, porque quando você declara, quando você confessa, algo se move no espiritual. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que está se sentindo pequeno demais, desqualificado demais, invisível demais, compartilha. Porque essa mensagem não é só para você. É para todos os Amós escondidos que Deus está prestes a levantar. Que a graça do Senhor te acompanhe, que a coragem de Amós te inspire e que a voz de Deus nunca se cale dentro de você. Vai em paz e vai em poder. Você foi chamado.